Entrevistas. Bate-papo. E muita informação. Tudo isso e muito mais agora no podcast Em Cima da Notícia, com Patrick Mota. E aí, pessoal, tudo bem? A gente já está começando aqui na Apurador, o som que domina no norte, mais um podcast Em Cima da Notícia. Você está percebendo a minha cara de alegria, né? Tô muito feliz, felizaço. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai conversar com ela que você está vendo agora aí, ó. Olha aí, Janaína Chagas, advogada amazonense, empresária. Não tem papas na língua com ela, não. E é por isso que a gente fez questão de convidá-la, porque ela é candidata a vereadora aqui na capital amazonense pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira. E o número dela é facinho pra caramba. É o 35035. Não é fácil? É fácil demais. Janaína Chagas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. De verdade, eu estou muito feliz de poder entrevistar você, porque eu conheço você. Gente, essa mulher é de fibra mesmo. Tem papas na língua com ela, não. Vi um vídeo dela recentemente, que esse vídeo que você está vendo aí, olha ela batendo na mesa aí, ó. Sinceramente, com multa alta, essas crianças que foram abusadas e violentadas. Não dá mais para aceitar que agressores saiam impunes. Eles têm que sentir o peso da lei. E era batendo mesmo, não era efeito ali não. Chegar à mesa e dizer, ei, tem nada a ver com isso não, cara. Ô, Janaína, bem-vinda à Rádio Apurador. Patrick, muito obrigada pelo convite. Para mim é um super prazer falar sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre os meus valores, sobre os meus projetos, sobre meus compromissos com a transformação da política e da cidade de Manaus. Então, muito obrigada pelo convite. Eu voltarei quantas vezes eu for convidada, com todo prazer e com muita alegria. Também estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Pois saiba que você vai ser convidada sempre, porque são de pessoas como você, mulheres, com vontade mesmo, não ter conversa de medinho, não. É isso que Manaus precisa. Quando eu lembro que a nossa Câmara Municipal de Manaus, 41 membros, dá para contar talvez no dedo de uma mão e ainda faltando. Isso faltando mesmo. Que eu falo candidatas, vereadoras lá. Eu digo, o que está acontecendo aí? E você já foi candidata a deputada estadual com mais de 7 mil votos? Sim. Por que não entrou? Pois é, por muito pouco nós não entramos, mas esse ano vai. Esse ano eu tenho certeza que Deus está vendo o nosso trabalho, Deus sabe da nossa história e principalmente as pessoas estão com uma consciência mais aflorada cada dia mais. E querem pessoas de fibra, querem pessoas que saibam o que tem para fazer, o que querem fazer, que tenham propósito, que queiram servir a população. Então, se é isso que a população quer, eu me coloco à disposição. Lembra que eu falei que ela é de fibra mesmo, não tem conversa mole com ela? Eu estou aqui já imaginando ela na Câmara Municipal de Manaus. Como é que é, moço? Tá falando comigo? Vai ser muito top. Isso mesmo. Mas para isso ela tem que chegar lá. E aí eu entro no outro assunto com você. Como é que você vê hoje, Janaína, a política mesmo? Eu estou falando em nível local, não é nem nacional não. Quem é que você está como a pessoa que você quer eleger prefeito dessa cidade? Como é que você está vendo isso? Ou prefeita, que tem uma mulher também disputando. Sim, nosso arco de aliança tá com o Roberto Cidade, que é um jovem, tem a minha idade, tem 40 anos. Eu sei da experiência que o Roberto tem. Ele está lá como presidente da Assembleia. É um político congregador. Eu entendo o Roberto. É só você observar o quanto de políticos estão do lado dele. Não só o governador, mas todos os deputados estaduais, com exceção do Wilker, que é candidato, e do Daniel Almeida, que é irmão do prefeito. Mas fora isso, todos estão ao lado dele, e da mesma forma que praticamente a metade da Câmara Municipal. Então, é um político bem articulado, e eu acredito que esteja pronto aí, né, para fazer uma gestão de peso, uma gestão que realmente mude Manaus. Ô, 35035, vou te chamar assim, tá? Pode, fica à teu vontade. nome, 35035, vou te chamar assim, Janaína.
Olha, a gente sabe que você já foi convidada até pelo Amazonino para trabalhar no esporte. SEGEL era a Secretaria de Estado, Juventude, Esporte e Lazer. Se a memória não falha, né? Perfeito. E você foi secretária. Que tipo de lição você tirou de ser secretária estadual? E o que você pôde ajudar a juventude também? Eu quero trazer primeiro um pouco da minha história até chegar na secretaria. Nós sempre fomos ativos politicamente, desde da escola. Eu fui presidente do Grêmio da minha escola, fui presidente do diretório acadêmico da minha faculdade. Sempre eu tenho uma filosofia de vida que veio do esporte, porque eu sempre entendo que o esporte ele é uma ferramenta de transformação e formação de caráter para jovens e para crianças. Eu, dentro do meu time, se eu não dou o melhor de mim para o meu parceiro, o meu time perde. E é assim que eu olho para a sociedade. Se a gente não dá o melhor da gente para as pessoas que convivem com a gente e para o próximo, a gente perde. E é por isso que a nossa sociedade está perdendo tanto. Porque, infelizmente, nós não vemos, muitas vezes, inclusive políticos que estão lá para dar o melhor deles, só olhando para si. Então, quando nós chegamos na SEGEL, nós já trazíamos uma bagagem muito grande na juventude do nosso estado e da nossa cidade, porque eu fui vice-presidente da União Estadual dos Estudantes, por exemplo, já fui para alguns congressos da Uni, eu sabia exatamente onde eu estava e onde eu queria chegar, que era contribuir para o jovem, para se formar, para ter um nível superior. E a gente conseguiu muitas bolsas de estudo para jovens atletas lá dentro do Uninorte. Depois de tantos projetos para a juventude, eu tive a honra de ser convidada para a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer do nosso estado. E nós fizemos muito. Em 7 meses, nós fizemos muito. E dissemos não para muita coisa errada também. Por exemplo, Janaína, que tipo de não e para que você disse assim, não, isso não? Patrick, eu vou lhe dizer, muita gente... infelizmente, acha que só porque nós estamos numa secretaria, por exemplo, a gente é obrigado a ceder tudo. E a secretaria e o Estado, eu entendo que a gente precisa gerir da mesma forma que a gente gere uma empresa. Porque a gente precisa diminuir custos, eu sou a favor da redução de impostos, eu sou a favor da redução do Estado, eu sou a favor do corte de gastos públicos desnecessários, eu sou a favor de um dinheiro aplicado de forma eficiente, de uma forma respeitosa e o fim dos privilégios políticos. Esse é o meu pensamento. E por isso, quando eu estive lá na SEGEL, muitas vezes as pessoas, mas tu tem que patrocinar isso, tem que patrocinar aquilo, e muitas vezes era muito dinheiro. E eu olhava e falava, não dá para eu fazer uma permuta, não dá para eu tentar te ajudar com serviço, porque eu tenho serviço. Agora, infelizmente, nós não temos um orçamento tão grande para o esporte. E aí, como fazer com que esse orçamento seja melhor aproveitado? E aí a Arena da Amazônia, me cede a Arena da Amazônia para A, para B, para C, para você ganhar dinheiro. Uma coisa é você ceder para algo filantrópico, outra coisa é você ceder para a pessoa ganhar dinheiro. Um espaço que é público. Um equipamento tão caro, que custa tanto, e que infelizmente muitas vezes é tão pouco e mal utilizado. Então, durante a SEGEL, nós tivemos o retorno das ruas de lazer nas comunidades. Eu chamei todas as ligas esportivas para a gente conversar, para falar sobre esporte comunitário, sobre futebol dentro das comunidades. Eu chamei todas as federações esportivas de alto rendimento para a gente trabalhar o esporte de base no contraturno escolar. Sentei com o secretário da SEDUC, na época, professor Lourenço, para a gente formar essa parceria para a reabertura das escolas no contraturno e para a abertura das escolas nos finais de semana. A gente quer entregar para o nosso atleta, principalmente para aquele talento que muitas vezes está esquecido e perdido no meio da nossa sociedade, oportunidade. Oportunidade para ele se especializar, oportunidade para ele treinar e para ele focar naquilo. E para isso a gente pode chamar sim a iniciativa privada e através, por exemplo, de uma lei municipal de esporte, a gente pode reduzir a tributação de algumas empresas
que apoiem uma modalidade esportiva, por exemplo. O esporte, ele transforma a vida das pessoas. O esporte, ele forma cidadão, ele forma caráter, ele dá disciplina, ele dá garra, ele dá motivação. E ele, principalmente, tira o jovem da ociosidade da rua e muitas vezes da criminalidade. Incluindo aí as drogas, né? Incluindo as drogas. É isso E mesmo. traz para um ambiente saudável e para um ambiente que pode dar oportunidade de vida para ele. Eu vi um vídeo teu nas tuas redes sociais, você batendo forte. Esse vídeo aí que você tá vendo aí, ó. É, esse vídeo mesmo, esse aí. Batendo forte. Meu, o que você pensa sobre esses caras aí que são estupradores, que maltratam mulheres, cara? Patrick, esse assunto é um assunto que me traz lembranças muito difíceis na minha vida. Por quê? Primeiro porque eu fui vítima de abusos Puxa. ao longo de toda a minha infância. Não foi uma vez, foram várias dezenas, quiçá centenas de vezes, porque foram por alguns anos. E eu botei na minha cabeça que essa seria a minha grande luta. Quando eu tive a Jolie, imagina, eu tive a Jolie com 40 anos porque eu tinha medo. Medo de colocar uma criança no mundo que eu cogitasse que ela pudesse passar por coisas parecidas com as que eu passei. E quem me olha muitas vezes nunca vai dizer isso, né, Patrick? Não. Só porque, de alguma forma, eu fui bem sucedida, porque eu trabalhei, porque eu me dediquei e prosperei. Aí não, eu saio da trabalhadora que virava à noite, eu era workaholic total, viciada em trabalho, sempre, desde a adolescência. A menina que é trabalhadora vira só por conta da prosperidade, do sucesso, enfim, vira a filhinha de mamãe. Infelizmente, Patrick, as mulheres, muitas vezes a elas não é dado o mérito. Muitas vezes as mulheres, quando você vê uma mulher próspera, quando você vê uma mulher bem-sucedida, por trás daquilo sempre vem um pensamento. Ou está sendo bancada, ou é herança, ou qualquer coisa, menos mérito. E é aí que eu chego nesse ponto. Pessoal, eu sou absolutamente a favor da castração química, sim, e foi esse vídeo que eu bati na mesa, porque ontem eu estive numa reunião lá no Riacho Doce, Patrick, que uma mãe estava lá do meu lado e passou muito parecido com a história da minha mãe, com algumas diferenças que eu vou dizer para vocês. A minha mãe, eu perdi meu pai com 2 anos, a minha mãe foi mãe solo, a minha mãe foi mãe praticamente solo de 3 filhos, porque ela casou novamente, separou. E aí, o meu irmão, quando o meu pai faleceu, tinha 8 meses. Logo depois ela teve outro filho, separou e ficou mãe solo de 3 filhos. Minha mãe solo de 3 filhos, a mais velha, que era eu, tinha que o quê? Ajudar em casa, porque minha mãe precisava trabalhar. E aí foi quando eu acabei sendo vítima desses abusos. E essa mãe que estava lá no Riacho Doce olhou para mim e falou: a minha filha também foi vítima de muitos abusos. Inclusive, o meu ex-marido estuprou a minha filha mais velha, engravidou a minha filha mais velha, e eu só tive coragem de colocar ele para fora de casa depois dessa atrocidade. Porque até da filha dele, de 10 anos, ele abusava. Patrick, um cara que abusa de criança, da própria filha, da enteada, tantas e tantas vezes, repetidamente, um cara desse não merece castração química? Olha, eu vou falar a minha opinião. Me perdoem, tá? Não tem nem que estar vivo, me perdoem. Tá defendendo. Não estou defendendo, eu estou falando como um homem de que esse tipo de coisa é inaceitável. Você pega um cara desse, vai seguir a lei atual, depois ele vai fazer de novo, pô. É óbvio. É mais uma vítima. A castração ainda é, a meu modo de ver, ainda é bacana para um cara desse. É uma pequena cirurgia que vai fazer com que ele não tenha mais desejo sexual. É só isso. Não vai... Porque muita gente olha castração química como se fosse cortar o negócio, né? Não. Inclusive tem castração química Mas ela é reversível através de remédio. ou Não. Pronto, então não é reversível. Não. E não... Castrou quimicamente, acabou a libido do cara, o desejo todo. Acabou.
E é isso que a gente precisa fazer com os reincidentes. A gente não pode mais aceitar que meninas e meninos, crianças, porque meninas e meninos sofrem disso, que as nossas crianças sofram. Um dia desse, quer dizer, a verdade, Patrick, é que todos os dias nós temos casos como esse. Antes de ontem, chegou no meu Instagram uma denúncia de uma criança de 13 anos que saiu para ir para a igreja. O carro passou, abriu a porta do carro, pegou ela, à força, estuprou ela e jogou ela de volta na rua. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. Meu Deus do céu. Todos os dias nós temos casos como esses. Então, sim, eu sou a favor da castração química e eu vou perseguir esses marmanjos que estão fazendo isso com as nossas crianças. E eu digo mais, isso não é um assunto nem de um vereador, isso é assunto de todos. Todos nós temos que nos importar. Não é porque eu não posso fazer uma lei sobre castração química aqui na Câmara Municipal que eu não vou falar sobre isso, que eu não vou defender, que eu não vou proteger as nossas crianças e que eu não vou combater todos os dias atrocidades como essa. Janaína Chagas, 35035, parabéns. Parabéns primeiro por tua postura. Porque tu poderias aqui, olha, eu fui vítima. Aquele vitimismo, o que é um absurdo também. Não, a mimimi não é comigo não. Isso, exatamente. Mas você, olha, segurou a onda, lembrou de uma mulher que você foi conversar, ela disse, olha, eu passei pelo que você passou. Porque você expôs a tua história. É chato pra gente, entrevistador, quando sabe de uma coisa dessa, passa a ser que parece que a gente está explorando isso seu. Mas você ficou muito à vontade para falar isso. Depois de muita terapia, né, Patrick? Terapia? Muita. Foram 25 anos. Eu tenho 40 anos. Eu faço terapia desde os 15. Olha isso, gente. Porque a minha carta de alforria, quando eu realmente consegui parar de ser abusada, foi aos 13 anos. Isso aconteceu dos meus 5 aos 13 anos. Então, veja bem, e é por isso, Patrick, que eu defendo também e vou lutar muito para que a gente tenha novos e muito mais CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicológicos para crianças e para jovens. É por isso que eu defendo psicólogos dentro das escolas. É por isso que eu defendo, sim, tratamento psicológico, inclusive para transtornos mentais, porque nós temos muitos. Eu costumava, Patrick, ir na terapia e eu já ouvi de uns 2 ou 3 psicólogos. Você é uma sobrevivente, você é muito forte. Pelas coisas que de alguma forma eu passei. Então, graças a Deus, Deus me deu a força e a fé, principalmente, de andar para frente, olhar para cima e acreditar que eu tinha um propósito de vida. E talvez seja exatamente esse, de combater aquilo que eu já passei para que novas crianças não voltem a passar. E a Janaína vai ser a salvadora da pátria? Não. Mas quem dera eu pudesse ser, porque se dependesse de mim, esses caras aí não existiriam mais. Mas olha, depende de você que está acompanhando essa entrevista também. Ela é candidata a vereadora. Já foi candidata a deputada, já teve mais de 7.000 votos. E agora ela coloca o nome dela de novo, só que desta vez para ser tua representante no Parlamento Municipal. 35035 é o número dela. Partido é o PMB, mas ninguém liga para partido, vai pelo número, né? Esse número aí. Vamos para o intervalo comercial rapidinho? Vambora, a gente vai para o intervalo rapidinho, que eu vou falar daqui a pouco da companheira dela. Aliás, vou falar vou falar sobre. Quem fala tá falando mal. Vou falar sobre a companheira dela, com quem ela é casada. Eu vou até ligar para a companheira dela para saber se ela é brava também. Assim com ela. Será que ela vai me atender? Após o intervalo, você continua com a gente no nosso podcast Em Cima da Notícia, aqui na Apurador.com, o som que domina no norte. Até já. Podcast Em Cima da Notícia. Volta já. Mais que uma rádio, uma referência. Essa é a sua rádio. Radioapurador.com. Um novo conceito em rádio. Haltech, uma empresa especialista em fazer gestão de redes sociais, buscando gerar engajamento para nossos clientes, sempre com foco em resultados reais. Com a Haltech, você recebe uma consultoria especializada com alta performance e resultados tangíveis de forma precisa.
Garanta que sua marca receba o acompanhamento e o fortalecimento que necessita e que tenha o retorno do seu investimento. Rautec, seu marketing e produto digital de forma rápida e eficaz. Rautec, onde o marketing digital e você andam juntos. Mais que uma rádio, uma referência. Essa é a sua rádio. Radioapurador.com. Um novo conceito em rádio. Já estamos de volta com o nosso podcast Em Cima da Notícia, aqui na Apurador.com. Você está sabendo que o Cláudio Rosas, jornalista, está com a gente também, hein? Ele tem Raio X, é o nome do programa dele. Porrada, a voz do cara também. Abraço, meu amigo. Bom saber que você está conosco. Contratinho, tudo certinho, né? Abração para ti. Voltamos a conversar aqui com a Janaína Chagas, candidata a vereadora, com o número 035 é ela, que você vê aí. A gente já foi para o intervalo rapidinho e eu quero falar sobre o que você estava falando ainda há pouco, as experiências ruins que você teve. Poxa, teve que fazer terapia, caramba. Foram anos de terapia, né? O que você pensa, cara, dos homens como um todo? Você os tem como inimigos ou não? O que você pensa dessa nossa raça aí? Ô, Patrick, a gente não pode generalizar. Nós temos homens de muita honra. Meu pai faleceu muito cedo, mas é uma pessoa que sempre me fez muita falta. Mas eu tenho um pai-drasto, que agora é meu pai, me adotou, e que é um cara que sempre me ajudou muito, já está há 20 anos na nossa vida. Então, eu tenho... o nome dele? É Jorge. Aí, Jorge. O meu irmão, imagina, meu irmão é um gentleman. Eu tenho 2 irmãos homens, então seria impossível eu falar mal de homens quando eu tenho em casa exemplos tão fantásticos, e a sabe? tua equipe que está aqui, você tem também homens que estão, né? Eu tenho homens na minha Quem equipe, são o os coordenador que da minha campanha é um homem. Eu tenho muitas mulheres também, mas eu tenho homens na minha equipe e eu digo o seguinte, Patrick, nós, mulheres, temos o nosso papel na sociedade e o homem também tem. E eu respeito muito os homens, mas eu quero dizer para vocês, homens, vocês não têm útero, vocês nunca amamentaram uma criança, vocês não têm a capacidade de gerar uma vida. Vocês nunca sentiram o sangue escorrer no peito depois de dar leite ou na hora de amamentar. Então eu respeito sim vocês, mas as mulheres que têm coragem, as mulheres que cuidam, as mulheres que geram vida, vocês nunca vão conseguir sentir a dor de uma mãe no momento de uma perda de um filho. Vocês nunca vão sentir a dor de uma mãe no momento que ela vê aquela criança que saiu do seu ventre sendo abusada por um estuprador ou sendo abusada por um cara. Então, eu tenho certeza, Patrick, que o vínculo materno é diferente. Hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza que o vínculo materno é diferente. E as mulheres precisam estar nos lugares de decisão. As mulheres têm muito a contribuir. Nós não somos nem 10% da Câmara Municipal. Somos 4 no meio de 41. E agora, esse ano, serão 42. Espero que a gente consiga ampliar isso, porque se você está me ouvindo e você é mulher, valorize aquilo que você é. Valorize a sua força. Valorize o seu ventre. Valorize o seu útero. E, Patrick, falando de útero, eu quero abrir aqui um parêntese sobre a minha posição absoluta pró-vida e contra o aborto. Ótimo. Porque nós temos, infelizmente, mães, porque se você tem um feto dentro de você, com 12 semanas, você é mãe já. Você só ainda não se deu conta. Mas é importante você colocar isso, Janaína Chagas, mas tem aqueles casos que a gravidez ela é oriunda de um estupro. De um estupro. Aí a gente pode conversar sobre isso, tá? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, tá, Patrick? Mas ainda assim você é a favor da vida. Patrick, eu vou te dizer uma coisa. É muito difícil a gente conversar com pessoas que já foram vítimas disso. De fato, eu não engravidei.
Mas eu não sei se eu teria coragem de abortar. Inclusive, acredito que eu jamais teria, porque para mim, nada acontece na nossa vida se não esteja sob controle de Deus. Glória Então, a se Deus. Deus, de alguma forma, permitiu que aquilo acontecesse, é porque, de alguma forma, Ele tem um propósito na tua vida. Então, como eu sou uma pessoa muito cristã, como eu tenho na minha essência valores muito profundos, cristãos, de Deus, de família, eu te confesso que, assim, até nesses casos, eu, Janaína, eu não julgo, tá? Porque cada caso é um caso. Sim. Mas a Janaína, eu teria muita dificuldade de tirar uma vida. Ainda mais se fosse por um descuido. Aí é que, assim, eu abomino o aborto por simplesmente eu ter um descuido. E aí, principalmente quando se trata, por exemplo, dos abortos com injeção letal. Aí o negócio realmente vai contra todos os meus princípios. Janaína Chagas, eu já era teu fã, meu. E pelas tuas palavras firmes, principalmente essa que você acabou de colocar para os marmanjos aí. Ela respeita todos, ela falou isso aqui. Mas olha, bicho, tu tens útero, tu amamentas uma criança, você gera uma vida. Foram frases que ela colocou aqui. Meu, parabéns a você por tua postura. Eu tenho certeza que tem gente acompanhando isso aqui agora e aplaudindo você. Porque você não tem mimimi, cara. Falando nisso, o que você acha de certos feminismos que tem por aí, movimentos feministas? Como é que tu és em relação a isso, hein, Janaína? De boa, fica à vontade aí. Bora lá. Patrick, é muito curioso, mas eu estava numa empresa ontem, anteontem, fazendo uma visita, e o dono dessa empresa olhou para mim e falou assim: eu sou feminista, eu tenho muito mais mulheres aqui, mas eu quero dizer para vocês que as mulheres que estão aqui por mérito. Ou seja, esse é o feminismo que eu acredito, o feminismo do mérito, não o feminismo do mimimi. Eu não preciso estar lá na Câmara só porque eu sou mulher. Eu preciso estar lá na Câmara porque, como mulher, eu estou preparada para representar as mulheres, para dar voz a elas, para dar voz às mães, para dar voz às mães atípicas, para dar voz a vocês que, como mulher, se sentem iguais aos homens, porque nós temos mérito. E se nós temos mérito, nós merecemos estar nos lugares de poder, representando a voz das mulheres. Olha, você tem aqui uma candidata que sabe o que quer, fala, não fala o que pensa. Ela fala o que ela acha que é certo, convicta nisso tudo. E a Camila, hein? A tua mulher, hein? Que vocês são casadas aí há 7 anos já, aguentando. Quando eu falei da Camila, você viu que ela mudou? Olha aí, deu um sorrisão. Aí, como é que ela apoiou você ou não para essa vida política toda que está entrando de novo? Olha, a Camila sempre me apoia em todas as minhas decisões. A Camila é médica, é oncologista, ela é vocacionada, trabalha com o SUS sempre. Inclusive, a família dela é toda de médicos, todos vocacionados. E isso muito me inspira, sabe, Patrick? Porque são poucas as pessoas que estão no mundo para se doarem. E a Camila é uma delas e, graças a Deus, eu também. Então, a gente está aqui para servir, a gente está aqui para amar, a gente está aqui para se doar. Então, por isso que ela tem tanto a minha admiração. E, enfim, é isso. E ela nos apoia, ela sempre me apoia, pede voto para mim também. Olha que legal. Porque ela acredita muito que a gente precisa ter pessoas como a gente lá. Porque a gente fala, às vezes, que os opostos se atraem, sim, mas não se completam. Então, a gente é muito parecida nisso. A gente é muito amiga também, sabe? Acima de tudo. E a gente sabe o que a gente quer entregar, principalmente para nossa filha. E eu costumo dizer, Patrick, nas minhas reuniões, que todos os dias que eu saio de casa, eu olho para minha filha. A minha filha hoje, ela estava no hospital. Puxa. Pela primeira vez ela foi furada, ela fez um exame de sangue. Tá. Não, porque ela tá gripada, tá tossindo e tá com um pouco de
secreção no pulmão. Mas dói na gente essas picadas Dói. dos filhos. E eu quero te dizer que mesmo assim eu estava trabalhando. Porque eu tenho um propósito maior. Porque como eu falei, quando eu saio de casa e eu olho para ela me motiva, ela me inspira para entregar para outras crianças, para outros filhos de mães, para os filhos de Manaus, aquilo que eu quero para ela. Porque o que eu quero para ela é o que eu quero para você. Olha, eu disse antes do intervalo que eu ia ligar para a Camila, lembra? Só que não ia ligar não, porque não combinei com ela. E não é que seja nada de combinado não, viu? Não é isso não. É porque, pô, vai ligar para a pessoa, vai dizer, o que houve? O que houve com ela? E a gente não, eu tava brincando, não ia ligar não. Viu, Camila? Obrigado por tua audiência aí. Ô, Janaína Chagas, queria que você voltasse aqui mais vezes, já como eleita. Amém. Principalmente como eleita. E quero deixar o espaço para você se dirigir ao teu eleitor, à tua eleitora, pedir o seu voto, fique à vontade. Patrick, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui hoje e eu quero conversar com você, que no dia 6 de outubro vai votar 35035, porque eu sei o que você quer e é o mesmo que eu. Nós não estamos mais acreditando nos políticos que ali estão e nós precisamos dar mais credibilidade para a política. Eu quero te pedir para votar consciente. Eu quero te pedir para votar numa jovem aguerrida que quer mudar e transformar a cidade de Manaus. Eu sei que você quer remédio médico nos hospitais e nas UPAs e nas UBSs. Eu sei que você quer um centro de multiterapia se você é mãe atípica, mães de autistas e de TDAHs. Eu sei que você quer mais segurança no transporte coletivo. Eu sei que você quer mais segurança na porta das escolas. Eu sei que você quer vereadores que fiscalizem se o seu dinheiro está sendo respeitado e se o seu dinheiro está indo para o que é sua prioridade. E por isso eu peço a oportunidade de te representar lá na Câmara dos Vereadores da cidade de Manaus. Te representar e levar a tua voz, dos teus anseios, porque eu conheço também a sua dor. Que Deus abençoe você e eu te espero no dia 6 de outubro para votar 35035, porque nós estaremos lá e nós levaremos a tua dor lá para dentro da Câmara. Janaína Chagas, tá bom para ti? É isso, beleza? Muito obrigado por tua participação conosco. Até o próximo podcast Em Cima da Notícia. E a você, Janaína, espero que você volte antes ainda. Amém. Beleza? Só convidar, Patrícia. Exato. Essas imagens que você está vendo aí para a gente encerrar são das reuniões que ela já está fazendo, a postura que ela tem. Tem papo furado aqui não, mano. É real o que ela fala, porque já, como eu falei a você, já a conheço, já tem um tempinho também. Aliás, o Florence Fleck, beijo para você. Obrigado por você também ter falado que ela era candidata. Eu não acredito. Sério, por isso que ela está aqui. Valeu, Florence. Abraço, Sônia. Abraço para ti também. E a você, mais uma vez, obrigado. A tua equipe toda que acompanhou a gente aqui. O nosso agradecimento a vocês e até a próxima. Muito obrigada, Patrick. Obrigada a todos da Rádio Apurador e obrigada a você que nos assistiu. Deus abençoe. Apurador.com, o som que domina no Norte. Entrevistas, bate-papo e muita informação. Tudo isso e muito mais no podcast Em Cima da Notícia, com Patrick Mota.